Foi o dia mais feliz da minha vida. Até hoje ainda é o dia mais feliz da minha vida. 3 tentativas, além do ensino médio. Quando cai a ficha... Demora... Eu só caí a ficha, vou ser sincero. A gente passou em julho, junho. Eu só caí a ficha depois da semana de recepção da faculdade. Lá no final de agosto. Você fica num sonho. É um estado de êxtase único. Aí essa parte não é tão legal, mas... A minha avó que já tava internada complicada. E ela também era uma das que mais me apoiava. E ela sempre orava pra eu passar. E naquele ano específico, ela mais do que nunca acreditava. Ela entrou em coma naquele dia. Mas a minha prima, como ela já é médica, ela teve acesso. Ela falou com ela, porque os estudos mostram que a pessoa ainda consegue ouvir mesmo estando anestesiada. E no dia seguinte, essa foi a última coisa que ela soube, que seria o sonho dela. Ela não conseguiu acordar. Pesou muito pra mim, porque eu não pude comemorar com ela isso. Eu não consegui dar um abraço, tipo assim, de vitória que os dois queriam. Mas eu sei que ela foi em paz. Que essa parte ela conseguiu. Ali do melhor dia da minha vida, eu recebi o pior dia da minha vida. Que foi a perda dela. Eu nunca tinha perdido um familiar tão perto, ainda mais uma pessoa que eu passei os 22 anos da minha vida junto. As aulas chegaram, eu vi que era um sonho. E também não é um sonho que eu tava fazendo mais só por mim. Eu tava honrando um sonho da minha avó, que ela deixou e sempre quis. O instrumento na Terra foram vocês, o foco. Mas Deus através de vocês, tipo assim, ela sempre fala, a honra primeiro de Deus, eu pude passar. Eu consegui usar isso pra continuar. E viver essa nova experiência que é a faculdade. Fala, galera! Tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. Maior temporada da história desse canal do YouTube. Desse tamanho. Ano de 2024, celebrando 10 anos de Time Foco. Eu prometi entregar um episódio novo a cada segunda-feira. E estamos aqui, ó, em pleno domingo de gravação, ralando o cu pra cumprir essa promessa. E fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer meu convidado super especial do dia. Um sobrevivente de casamento consanguíneo entre primos de primeiro grau. Luca Pinheiro, aprovado na Medicina Unirio. Fica comigo que hoje vai ser babado. Senhoras e senhores, não sei nem pra onde eu olho, com vocês, Luca Pinheiro. Oi, gente. Olha só, inevitavelmente a gente vai ter que começar por essa informação bombástica que você me contou, faltando 15 segundos pra gente começar essa gravação. Casamento consanguíneo na vida real. Me explica isso daí, pelo amor de Deus. Minha mãe tava no casamento do primo dela. E achou o irmão dele muito bonito. Porra, ainda bem, pensei que era o noivo. E a melhor amiga dele... Eles não se conheciam até então? Tipo, sabe aqueles primos que você fala, que cara chato? Sei, era teu pai. Sabe aquela... Aí ela ficava meio assim, de rabo de olho, mas não se aproximava. Aí, no casamento do meu tio, influenciada pela amiga, ela tomou coragem, chegou nele. Minha mãe é uma mulher de iniciativa. Adorei. E eles começaram a sair. E a família, nesse meio do caminho? É que a família não foi o primeiro casamento de primos. Tipo, a avó dele já era assim. Peraí, isso aqui é entrevista de aprovado ou é caso de família? Caso de família um pouco também. Vai. Ela, quando foi se conhecendo com ele, obviamente ela foi se interessar mais pela família. Porque minha mãe, sabe aquela Ela pessoa... falou, gente, que rapaz de uma família boa, a minha. Exatamente. E é porque ela era próxima da minha avó paterna. E aí ela foi vendo, ela descobriu, quando já estava apaixonada, que ela era sobrinha direta do pai dele e prima de primeiro grau da mãe dele. Aí ela morria de medo de ter filho, como de algum alelo recessivo. Acabou errando no método contraceptivo. A tabelinha... Fez na tabelinha. Deu errado. E aí me veio ela... Deu certo aí, você é uma pessoa que deu certo. Aí com 38 anos veio eu. Com 7 meses,
com ansiedade desde cedo. Com todo... Isso é culpa da consanguinidade. Culpa da consanguinidade. Mas você sente isso em você, na tua genética, que juntaram alelos recessivos desses primos? Claro, os problemas psiquiátricos de cada lado veio junto. Um bipolar, uma com toque, pronto. Veio quem? Veio eu. E aí, beleza. Nasceu Luca, aquela criancinha amada, temida pelos pais. Meu Deus, o que virá? 7 meses, já com ansiedade a milhão. E aí, quando esta doce criança começou a falar, tô achando que quero ser médico? Olha, eu lembro no Fundamental 2, quando a gente começou aquelas matérias de corpo e tal, o que mais me fascinou, a princípio, não foi o cuidado pelo outro, mas o corpo humano pra mim é uma máquina perfeita. Você vai olhando a cada complexidade, você fica curioso por entender, desvencilhar. E aí você ganha o bônus de poder da outra pessoa. Isso me encantou. Aí eu comecei a me dar conta de que eu queria. E Deus foi confirmando no meu coração. E o desejo foi só aumentando. Por sorte, eu tive muitos amigos que também queriam. Desde a época da escola. Desde a época da escola. E eles foram me ajudando muito. E aí você começou, então, aí... despertando aquele sonho, era ainda uma coisa, né, era bem uma coisa meio abstrata. Bem criança ainda. E aí, quando chegou no ensino médio, foi quando você foi percebendo que ia ter um negócio do tipo, vestibular. Sim, porque a gente, pelo menos eu era assim, eu creio que muitos ainda são assim, a gente cresce querendo saber a prova da semana seguinte, ter a melhor nota. Então eu preocupava estar ali na melhor nota e no aprendizado momentâneo. Sendo que aí eu vejo o negócio Enem, desde o primeiro ano ao terceiro ano. Quase infarto. Dá um desespero, mas quando você bota isso na sua cabeça que você quer esse sonho, você vê que por mais que você consiga aprovação, isso é uma coisa que vocês vão ver. Vocês vão passar em tudo, mas vai ter uma hora que só medicina que não vai. Que não vale a pena desistir. Como é que foi o seu rolê durante o vestibular? O que aconteceu? Queria que você contasse como que o time Foco, assim, foi descoberto pela sua pessoa. Foi a princípio, quando eu saí do ensino médio, a minha madrinha, que pagou todos os meus estudos, desde o 6º ano, foi assim, uma bênção. Ela pagou um cursinho de rede, e aí eu tava ok. E eu tava junto com o Felipe Braz também. E com uma futura Medicine, se Deus quiser, a Sara Vidal. E a gente tava lá. De amigos. O trio de amigos. Que desde o 6º ano estuda junto. Exatamente. Desde o 6º ano, estudando na mesma escola. Felipe conhece primeiro a comunidade vulgar. E ele fala, Luca, assim, tem uma mulher que dá uma... Doida! Ela é maluca! Exatamente o que ele falou. Mas que dá uma aula, assim como eu nunca vi. E eu, acostumado a ver propaganda de cursinho, pensei, ele tá... é só mais um, alguém, amigo. Tipo assim, não vale a pena. Eu fui postergando, não botei fé, não. Tu demorou pra vir pra vulgaridade, demorei. Né, Luca? Tu demorou. Eu tava assim, mas depois que vem, não volta mais. É amor à primeira vista. Caminho sem volta. Aí ele me fala, Luca, eu fiz a reta final UERJ. E ele ficou falando que gostava muito e tal. E ele passou primeiro. Pra UERJ. Pra UERJ. E ele falou, Luca, em 2022, ele falou, ou 2023, não lembro, ele falou que você ia abrir a reta final Enem. Pela primeira vez. Foi 2022. 2022. Eu falei, vou dar uma chance pra isso. Deixa eu ver o que vai dar isso daí. Aí teve os 3 dias. A anatomia da aprovação Enem, que é maravilhoso. E eu fiquei, cara, essas maçãs de ouro são interessantes. Eu acho que vale a pena, porque... Vale a pena investir nessa vida do campo. Vale a pena, porque a gente, como eu falei, a gente pensa muito em aprender tudo pra fazer a prova no dia seguinte. E lá fui eu atrás das maçãs de ouro. Porque uma Ryuka eu não sou. Déficit de atenção bate forte. Teus pais não contribuíram nessa parte. Não. Mandar aqueles genes da genialidade, E os dois, assim, são... muito inteligentes em cada uma de sua área, mas são completamente avoados. 2 TDAHs. Aí... Tu falou, vou ter que investir na vida do campo que Ryuka não nascia. Vou ter que investir na vida do campo. Fui lá,
colher as maçãs de ouro. Eu admito que eu tava muito apreensivo por ser uma reta final e não ser um curso. Eu tinha medo de Um extensivo, ter um né? extensivo. Cara, só uma reta final, será que vai ser bom mesmo? Eu tava desesperado pensando que, poxa, será que vai valer a pena? E os meus pais, por influência do Felipe, eles estavam, cara, o Felipe conseguiu, tu também consegue. Aí... Você vai ser o segundo case de sucesso desse foco medicina aqui da família. Que eles gostam já do negócio todo em família. O Felipe indicou amigo quase da família. Minha mãe ama o Felipe. Aí, ó, tia Verônica. Ele foi referencial. Pronto. Aí, fui lá eu começar a ver. Aí, na primeira semana, divulga todas as primeiras aulas juntos. E, sinceramente, eu tava num momento que eu tava perdido. Porque não era a primeira tentativa, não era a segunda, ia ser minha terceira tentativa. Você começa a se questionar se você realmente vai conseguir um dia. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque chega um momento e... Gente, vai ter um momento que vocês... Às vezes só vocês e sua mãe vão acreditar em vocês. Perguntavam, por que você não tenta veterinária? Ou... Por que você não faz que nem a sua prima, que fez biomedicina e depois tentou medicina? E eu, não, gente, eu quero isso. E teve um momento que eu me vi, tipo, basicamente, minha mãe e minha tia são as únicas que tinham convicção que eu ia passar. O Felipe também, ele era outro. E a Sara, os dois, eram os meus dois amigos, minha mãe e minha tia, que tinham certeza. Porque em algum momento, até mesmo eu duvidava de mim. Bate um desespero. E nesse momento, o mundo espiritual me ajudou muito. Minha família é um pouco pentecostal. Só um pouco. Só um pouquinho. Tá. Né? É doido pentecostal, dá uma mistura muito interessante. Tinha um irmão de oração que sempre, assim, o que Deus mostrava pra ele, você batia muito. Tipo, eu ter estudado no colégio que eu estudei com os meus amigos, uns 2 meses antes ele falou que Deus ia abrir uma porta nos estudos. Eu estudava em colégio público antes. Caramba, já começou a me arrepiar aqui. E ele mostrou que Deus ia abrir uma porta e eu bater quase assim na trave. Como eu era muito competitivo, não vou negar, eu queria passar logo entre os primeiros e tal, sendo que você chega lá dentro e você e o primeiro dá tudo a mesma coisa. Ele me fala, você vai, tipo assim, passar raspando na trave. E você, isso ainda foi a coisa mais doida, eu vejo você, tipo assim, na sala, abrindo o computador e comemorando. Eu falei, tipo assim, não tô botando fé. Porque eu não fui no SISU 1. O SISU 1 foi, eu falei, pronto. E se agora não vai no SISU 2, só no próximo Enem. Eu desliguei meu celular no dia que minha avó tava internada. Na véspera, ela tinha operado um câncer de cólon. Ela teve uma complicação, então eu já estava bem ansioso. Eu desliguei a internet. Cheguei na manhã seguinte, eu não tava muito com a cabeça, não tava muito animado, pensando, não vai dar. Mas eu falei, vou abrir aqui na sala o computador, que nem ele falou. Vai que, né? Na incredulidade, falei, vai que Deus esteja certo. E não é que tava. E foi em 34º de 35, na trave, como havia se falado. Ali eu chorei copiosamente. Pulei, gritei. Falei com meu pai. Foi o dia mais feliz da minha vida. Até hoje ainda é o dia mais feliz da minha vida. Que você vê 3 tentativas, além do ensino médio. Uhum. Quando cai a ficha, demora... Eu só caí a ficha, vou ser sincero. A gente passou em julho, junho. Uhum. Eu só caí a ficha depois da semana de recepção da faculdade. Lá no final de agosto. Você fica num sonho. É um estado de êxtase único. E aí, essa parte não é tão legal, mas a minha avó, que já estava internada, complicada. E ela também era uma das que mais me apoiava. Ela morava no quintal com ela. Então, toda noite, eu descia com ela. Ela me contava alguma história da infância dela ou da juventude. Tipo, desde pequena, ela sempre contava essas histórias. E ela sempre orava pra eu passar. E naquele ano específico, ela mais do que nunca acreditava. Ela entrou em coma naquele dia.
Mas a minha prima, também mede Unirio, como ela já é médica, ela teve acesso. Ela falou com ela, porque os estudos mostram que a pessoa ainda consegue ouvir mesmo estando anestesiada. Uhum. E no dia seguinte, essa foi a última coisa que ela soube, que seria o sonho dela. Ela não conseguiu acordar. O que pesou muito pra mim, porque eu não pude comemorar com ela isso. Eu não consegui dar um abraço, tipo assim, de vitória que os dois queriam. Mas eu sei que ela foi em paz. Que essa parte ela conseguiu. E ali do melhor dia da minha vida, eu recebi o pior dia da minha vida. Que foi a perda dela. Eu nunca tinha perdido um familiar tão perto, ainda mais uma pessoa que eu passei os 22 anos da minha vida junto. E ali eu perdi o chão. Foi até a faculdade começar, eu fiquei completamente perdido mentalmente. Mas aí voltou, e as aulas chegaram, eu vi que era um sonho. E também não é um sonho que eu tava fazendo mais só por mim. Eu tava honrando um sonho da minha avó, que ela deixou e sempre quis. E um sonho que, além dela, isso ela sempre me lembrava, que tipo, a honra primeiramente, o instrumento na Terra foram vocês, o foco. Mas Deus através de vocês, tipo assim, ela sempre fala, a honra primeiro de Deus, eu pude passar. Então, eu consegui usar isso pra continuar e viver essa nova experiência que é a faculdade. E isso que você falou também, eu acredito muito. Que às vezes a gente tem esse sentimento, né, de caraca, eu perdi essa pessoa tão especial pra mim antes de ter podido comemorar essa vitória com ela. Sim. E dá uma sensação, às vezes, estranha, mas eu acredito muito também que, cara, o amor é uma energia que transcende tudo. Sim, ela tá viva dentro Tudo, exatamente. Ela tá aí, né? Vibrando cada sorriso, cada momento que você tá vivendo especial, te dando força nos momentos difíceis. Sim. É muito isso, né? Às vezes eu também penso nisso, eu falo, caramba, meu avô se foi antes de ver tudo que a gente construiu com o time Foco, antes de ver a chegada dos meus filhos. E o que me conforta é esse pensamento de falar, tá, ele não tá aqui materialmente, mas né? a gente sabe que ele estaria não feliz tá aqui, mas dentro da gente. de alguma forma a energia tá conectada aos nossos entes queridos sempre. E esse cara que apareceu na tua vida, que trouxe essa palavra pra você, né? Que naquele momento que você tava super fragilizado, super desacreditado mesmo, Sim. depois de 3 anos. Quando ele falou assim, Deus vai te abrir uma porta, em que momento você entendeu que essa porta era a reta final Enem, que aquilo dali ia ser o negócio? Como é que foi isso daqui? Essa parte eu achei muito mística. Cara, Porque você tava meio na dúvida, né? Vou, não vou, será que é bom, será que vou, não é? não vou, porque eu tava com muito medo de ser... Porque a gente sabe que tem muito cursinho que vende uma coisa, a pessoa gasta um rio de dinheiro, e aí Ou pior, gasta baratinho, mas também não serve de nada. Que é pior ainda. Ela gasta o tempo dela. Que é muito mais caro que o R$19,90, meu filho. E não vai recuperar. Puta merda, falou tudo agora. E quando eu lembro, eu peguei um caderninho, tudo que você falava naqueles 3 dias eu fui anotando. Eu lembro que, eu não lembro os nomes deles, mas eu lembro que você chamou 3 alunos pra dar um exemplo de como eles foram. E um deles, na época, hoje em dia ele é o FRJ, mas ele ainda tava na Unirio. O Ivan. O Ivan, isso. Eles falando, eu vendo pessoas que estiveram no meu lugar passando. E ali você vê isso, eu vejo muito no pessoal que fez o time Foco, e na minha turma tem gente de time Foco. É uma genuinidade no que eles tiveram. Tipo assim, não é tipo, fiz um cursinho. É realmente como se fosse uma coisa que mudou eles, uma família. É. E vendo eles 3 falando isso, eu sentia isso. Então,
eu falei pra minha mãe, assim, sabe quando criança quer um presente de Natal e fica assim? E minha mãe tava um pouco preocupada. Aí eu fui falar com meu pai. Eu sou mais próximo da minha mãe. Falar com meu pai, e a gente tava com medo da reação do meu pai, que não sabia, porque a situação não tava. E quando a gente viu o que ele queria, aí a gente teve certeza. Porque o meu pai... O teu pai aceitar. Aceitar. Meu pai é muito cético. Uhum. É o oposto da minha mãe. E quando ele, assim, gostando também, que eu botava a parte das aulas antes um pouco. Pelo amor de Deus, antes de eu começar a gritar um montão de palavrão, Não, né? sim, eu botava uns trechos, assim, eu já ia familiarizando os dois com vocês. Adoro. E eu, assim, botando uma mensagem subliminar, ali a Carol já tá, uma aula, olha que legal, olha que conteúdo. Que eu já tava querendo. E quando ele foi, assim, querendo, assim, ver o meu pai querendo algo, desejando, foi algo que me emocionou. Porque ele é muito mais pé no chão do que eu e minha mãe. E ver ele também com felicidade, ele analisa muito. Ele viu que realmente podia ser uma coisa que mudaria, e realmente mudou os meus estudos. Eu reaprendi a estudar. Eu digo que eu aprendi a estudar, eu sabia fazer prova. Eu aprendi a estudar com vocês. Num curso de reta final Enem. Isso faz muita diferença na faculdade, tá? Gente. Porque se tu vê em 80 alunos, tu vê ali uns 5 que sabem estudar. Eu ver ele ali, ele foi a certeza. Ali, eu até chorei quando ele falou, bora fazer. Ali, eu entrei. Quando eu entrei, dentro de mim já tava assim, vai ser esse ano. E Era aquela injeção de ânimo que faltava, né? Por eu ter nos outros anos, eu já tava assim, capenga. Sim. Porque tem aqueles simulados sábados que você vê, tem o curso que eu fazia, a maior crítica minha e dos meus amigos, era que você fazia o simulado, 2 sábados depois, metade das questões eram iguais. Sim. E você tem uma energia, tu anima, tu carrega o aluno mais depressivo virar a pessoa mais festeira. Garoto, eu tô até pensando em botar no meu sobrenome agora Prozac. Mas também não é só ânimo, tipo Runal. Tem hora que são os gritos na cara. É uma girafada. Uma girafada bem dada. No peito. Pô, quando tava chegando mais perto da prova final, você mandava áudios. Alguns tinham umas girafadas e outros uns abraços. Toma! Mas, pô, porque mesmo eu passando pela reta final, ali, isso é uma coisa que eu fico às vezes inconformado. Uma coisa, eu vi que eu queria vocês, uns 2 meses antes, teve uma aula que foi de genética, que eu assisti na comunidade vulgar. O meu professor daquele cursinho, ele era médico. E a outra era, tipo assim, famosinha de cursinho e tal. E você, numa aula de comunidade vulgar, me deu coisa que em 2 anos de cursinho, eu tava no mesmo cursinho, eles não deram. Tanto que eu fui até conferir com a professora, que eu tinha mais intimidade, e falou, verdade, assim, assado. Eu falei, caramba, se numa aula de quinta-feira à noite, levando girafada, com GLS e as caminhoneiras... Com todo o vale. Com todo o vale. Eu aprendi coisas que em 2 anos de cursinho eu não aprendi, tem alguma coisa diferente aqui. Ali que começou a chamar minha atenção também. E aí, fiz a reta final. Sabe o adolescente que... nossa, vou comprar caderno novo e tal. Eu voltei a ser aquela criança naquele momento. O olho voltou a brilhar, O olhinho voltou a brilhar. Era isso que tava faltando em mim. Que ele só tava a depressão. Sim, sim. E, pô, a depressão... Isso é uma coisa... Posso falar com a câmera? Manda ver, olha no olho deles. Gente, eu sei que vocês querem estudar, querem passar pra medicina, é o sonho. Mas, por favor, façam algo que mantenha a sua saúde mental em dia. Um esporte. No meu caso, foi quando eu voltei pra igreja. Eu tava há anos sem ir pra igreja. Aí a Sara, essa minha amiga, ela me arrastou, vamos ali numa nova igreja. Ela também tava procurando uma nova igreja, aquilo estabilizou a minha saúde mental. Mas se você tiver alguma coisa que estabilize, é diferencial. Porque se você só estudar e não extravasar, não fizer uma yoga, uma oração, vocês vão pifar. Vai chegar na hora da prova, vai sair lágrima e vai escrever. Então, porque eu vi muita gente boa, que muito potencial mesmo, na hora da prova se pifando.
Então, mantenha a saúde mental em dia. Faz diferença. Na faculdade também. Isso é muito real. As pessoas começam a acreditar que elas realmente são uma máquina cumpridora de tarefas, né? Sim. E que é só isso. É apenas sobre aguentar. Na Unirio, os meus veteranos, a primeira coisa que eles falam pra gente é: não deixe a faculdade, no sentido de estudos, atrapalhar a faculdade de vocês. Sim. Que é a parte boa. Porque se você achar que você é uma Ryuka, porque aluno de medicina tem complexo de Ryuka. Tem, e a galera é muito competitiva. Sim, assim, a minha turma, graças a Deus, isso é uma coisa que eu pensava, poxa, eu não passei no SISU 1. Hoje em dia eu dou graças a Deus, porque eu tenho zero afinidade com os meus veteranos. Exceto umas exceções que eu amo vocês sabem quem são. Mas sua turma mesmo encaixou. De uma forma que eu não imaginava. Exatamente, era aquela turma, era aquele momento. Porque, no primeiro SISU eu fiquei faltando por 6 vagas. Eu falei, poxa, por que não? Será que não é pra ser? E eu tenho uma outra coisa. A gente, principalmente aqui do Rio de Janeiro, a gente cresce muito pensando só o FRJ. Só quero o FRJ ou o ERJ. Mas assim, pensa, pô, eu que moro na Ilha do Governador, fundo ali do lado, pô, vou pro FRJ. E você descobre que outras faculdades são realmente boas. E muitos professores dão aula nas duas. Ou tipo assim, tem muitos professores mesmo que dão aula na Unirio e na UERJ. E outros se formaram no fundão e estão lá também na Unirio. Verdade. O aprendizado vai ser muito parecido. Você que vai ser o seu diferencial. E você tinha isso, você passou essa sofrência depois que você passou pra Unirio, você falou, ai, cara, mas eu acho que eu queria mesmo era o fundão. Como é que foi isso? Porque eu passei. A Unirio foi amor à primeira vista quando eu entrei. Mas até eu botar o pé lá dentro da faculdade, naquele hospital rosa, o Grafegini, eu tava ainda assim, poxa, que sempre fundão, vou tentar mais uma vez. E eu lembro que você tinha falado pra mim, eu até mandei mensagem pro Carol, eu quero tentar mais uma vez. Eu já passei, mas o que você achou de tentar mais uma vez? Falei, vai, doido. E lá foi doido. E você também falou que se eu não passasse, considerar assim, é o universo falando, fica ali na Unirio, aquieta esse facho. Exatamente. E, pô, primeiramente, eu admito, eu tinha que ter escutado você antes de tentar. Não tinha nem que ter tentado, porque a criatura aqui tentando fazer Enem e tentando fazer faculdade ao mesmo tempo... Nossa, deve ter sido insano. Você lembra que você comentava que tinha corretores que não fodem há 6 meses e vão corrigir uma prova? Na faculdade existem professores assim também, tá? Que assim, o prazer deles é fazer prova difícil. O prazer deles é dar uma aula nível 5 e uma prova nível 20. Sim. Cobrar na prova o que ele não ensinou na aula. Exato. Porque... Na faculdade tem esse clima, né? Sim, é um amor em fazer prova difícil, um tesão, que eu não entendo. E tem que escrever muito. Eles querem que você escreva 3 páginas. Nossa, isso aqui me deu um gatilho agora. Eu estava aqui na semana da plaquinha, eu lembro... Tive uma aluna, ela é minha caloura, eu esqueci o nome dela, ela foi falar contigo. Tem um professor que ele quer que escreva 3 páginas. Eu falei, é o Alan, não é... Vitória, foi a Vitória, tava desesperada. Tu sabe qual é o professor? Eles deixam traumas. Mas a gente sobrevive. E o que eu tava falando disso? Tu tava falando que você tava conciliando a preparação... O TDAH que bateu. Tava conciliando. Quando eu vi que eu tava... Ao invés de lendo, tava chorando. Falei, tá, Luca, lembra da sua saúde mental. Você já aprendeu essa lição, vai estar fazendo de novo a burrada? Não vai ter Rivotril que dê conta. Aí, eu ainda assim fui. Fui no primeiro dia. Segui de novo as técnicas das maçãs de ouro. Que quando eu passei, sem exaustão, a maçã de ouro foi o que me salvou. O meu TR em matemática, graças a Deus e a vocês também, eu consigo ser maior que redação. Cacete. Foi tipo 922. Então, tipo, a maçã de ouro realmente faz diferença. Porque teve gente na minha turma... Você vai ter que ser garoto propaganda do evento da Anatomia da Aprovação Enem esse ano. Com todo prazer. Vai ser você. Vai ser Luca. Você
que até hoje não aprendeu o que é uma maçã de ouro. Vai aprender agora. Você que não consegue ser um trabalhador rural eficiente na prova do Enem, venha para esse evento 100% online gratuito chamado Anatomia da Aprovação Enem. Aí vai ser Luca, garoto propaganda. Pô, aí é o lado competitivo. Eu fui comparar com quem acertou parecido. Um dos meus melhores amigos na faculdade me deu, acertou a mesma quantidade e recebeu 40 pontos a menos. Não, é surreal, faz muita diferença. Aí eu vi, realmente, não é que ela tava certa de ser um componente não dar certo? E a culpa é sua agora, porque você é o quê? Você é mais um case de sucesso. Então, na minha segunda tentativa, um pouco, não vou negar, pressão familiar. Que o familiar, que vê de longe, pensa assim, tem um romantismo em certas faculdades, também pelo histórico. E a gente vai na onda também. E eu fui fazer, primeiro dia deu muito certo. Fui até melhor do que o primeiro ano. O segundo dia, aí aconteceu aquilo. O universo vai te dar um sinal que tu me falou. Eu desci. A gente tinha programado de horário direitinho, calcular, porque eu caí em Benfica, eu moro na Ilha do Governador. Foi aquela doideira. Foi aquela doideira. Um vizinho, do nada, assim, um pouco antes de sair, me bota um carro em frente à garagem. Tentei Uber, tentei moto, tentei carona, tentei acenar no meio da rua. Quase pegou um cavalo. Quase peguei cavalo. Só não peguei um helicóptero porque eu não tinha. Assim, realmente, chegou um momento que, assim, que eu tava parando as pessoas, assim, perguntando. Você pode me levar ali em Benfica rapidinho? Exato, assim, eu pago o que for. E nada ia. Quando tava chegando perto de 1h, que é o horário que fecha os portões, e eu vi que realmente, isso não tá normal, eu obviamente chorei porque eu ainda tinha a idealização, mas 2 horas depois, eu tava bem. Tipo, vou estudar aqui pra prova da semana, que eu tenho amanhã mesmo, vamos logo voltar pro foco? E eu falei, ela tava certa. Algumas coisas não são realmente pra ser. Verdade. Não é só você se esforçar. Verdade. É o momento certo e o local certo. Isso faz toda a diferença. E aí você entendeu que era Unirio? Sim. Ali eu já tava... Porque a gente na Unirio, a gente brinca, é Unilove também. Porque eu nunca imaginei, principalmente que falam que os alunos de medicina são... A gente ouve falar antes de entrar que são muito metidos e tal. E realmente tem gente que tá? Isso não é totalmente mentira. Mas pelo menos na Unirio, eu vejo desde os meus veteranos... O Pietro, por exemplo. Sim. Ele foi meu veterano. Acabou de formar. Ele foi um dos que me deu eu lembro, no bar da Calorada, ele chegou pra mim, Luca. Eu também já quis muito FRJ, mas, cara, a Unirio você vai ter uma experiência diferente. Ele fez o foco também, Sim. Lá no começo. Foi aprovado pra UERJ, foi aprovado pra Unirio. No SISU 2 ele entraria na UFRJ, Sim. Mas ele escolheu a Unirio. E, tipo, quando ele me deu isso, mexeu muito comigo, porque ele realmente sabia o que tava falando. Sim. Ele viveu. E você... Gente, assim, se vocês não quiserem Unirio, eu recomendo muito a parte de você vai ser acolhido. Você vai ser apadrinhado, abraçado. Eles vão te ajudar de verdade. Porque realmente ali... A não ser que a pessoa seja extremamente tóxica, porque tem umas pessoas... Aí você bota Eu adoro que você é muito sincero, cara, já manda logo. Tipo assim, quer ser meu fã? Pode ser. Se quiser ser meu hater, eu vou falar a verdade na sua cara. Não, tem umas pessoas que a gente pensa em botar pra anatômico, que tá precisando de peça. A gente tem uma vontade que não dá. A não ser que você seja uma pessoa que realmente é infeliz com a vida. Ai, cara, se você estiver precisando também, eu tenho algumas pra mandar. Peças frescas são muito bem-vindas no anatômico, recomendem. Você não fica botando a gente a 2 passos do cancelamento, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se a pessoa não for insuportável, realmente a gente vai se abraçar. E até tem gente que é insuportável, a gente acolhe, passa uma mão na cabeça, amansa a pessoa, destra. Né? Tenta. Faz um adestramento, uma educação, e dá certo. Cara, eu te amo. Ai, Senhor, a Unirio, ela tem isso, né? Ela é muito acolhedora mesmo. É uma faculdade muito, muito querida. Isso é um comentário, mas tipo, ela é meio aleatório, mas eu também tive uma inspiração. A minha prima, que eu falei que consigo falar com a minha avó,
ela, anos depois, virou professora de psiquiatria da Unirio. Então, tipo, eu tinha uma pessoa que eu admirava muito intelectualmente, me incentivando muito. Falando, Luca, realmente ele é bom, vale a pena. Então, você vai ter uma formação boa. Robertinha, obrigado. E ela, pô, eu realmente a família toda respeita ela. Mesmo ela sendo... Minha família é de ancião, né? Mesmo ela sendo mais nova, eu vi aquele respeito, eu sabia que tinha alguém com propriedade, me ajudou muito também. Falei, tá, pô, a Roberta, que é uma pessoa que eu adoro, admiro, tá me falando isso, é algo que eu vou considerar com certeza. Esse ano o foco pro 22 alunos na Unirio, tá? Surreal. Foi assim, eu só tinha Fokker, literalmente lá. Surreal. Na cerimônia da plaquinha que a gente lotou. Não. Foi a Unirio pura. Maior representatividade. Eu saí do fundo do poço. Eles te abraçam e você volta a recuperar o olho. Tu vê um time que realmente quer ver você aprovado. Então, o que eles puderem fazer por você, você vai fazer a sua parte, é óbvio. Eles não tem pó de pirim-pim-pim que vai fazer você passar. Mas todas as ferramentas que você precisa, eles realmente vão te dar. Então, você vai ter o seu olho brilhando. Segunda coisa, você vai aprender a estudar. Você sai do ensino médio, vai para um cursinho pré-vestibular, muda às vezes... E você não aprende a estudar, você aprende a fazer prova. Você não aprende a aprender. Você não absorve. Ali você vai aprender as famosas. Você vai aprender a ser uma camponesa que vai colher as melhores maçãs de ouro. E ali, meu filho, você vai direto pra aprovação. Colheu a maçã, encheu suas cestinhas, você vai fazer a prova feliz e calmo. Tome um Rivotril por ver das dúvidas, tá? E a terceira coisa é os simulados. Você vê muitos simulados também, na internet, em outro lugar, que você tem a sensação de que você já viu aquela questão 1001 vezes. Você sabe que você não lembra de onde, mas você já viu, você tem certeza que essa questão é repetida, a criatividade para fazer aquela prova foi zero. Eles pesam um pouco mais a mão no que nem. A prova do foco eu acho mais difícil, tá? Você, assim, vai ter um simulasco, você vai ficar um pouco desesperado, mas isso não é ruim. Eles te dão uma prova um pouco mais difícil, mas você vai estar mais preparado ainda do que seus concorrentes. Você vai sentir uma dificuldade e depois, no e-mail, eu não sei se você é spoiler ou não, você vai receber uma linda revisão mostrando os pontos que você está errando e qualificando as questões. Olha que coisa linda. Você vai aprender o que você está errando. E além, isso é aquele negócio, ele mudou a minha vida. Tem uma coisa chamada caça-gaps, que você vai anotando, aquilo aí você vai aprendendo seus erros, você aprende a se autoavaliar. Porque a gente, pelo menos eu era assim, eu acredito que muitos de vocês sejam, a gente gosta muito de ter a aprovação do professor, ter a avaliação. Principalmente uma coisa que você vai ver na turma de medicina, isso, pra quem tá com algo muito lá em cima, geralmente tá todo mundo acostumado a ser o primeiro no seu cursinho ou na sua sala. Ali vai ser todo mundo assim. Então desce um pouco do pedestal. O pedestal não vai te levar a lugar nenhum. Vai até te fazer cair. Soberba demais na prova, eu aprendi com eles e com os professores da faculdade. Se você acreditar que você é o rei daquilo, a soberba vai te fazer cair. Respeite a prova. Eles vão te ensinar com uma prova ainda mais difícil que vai te descer um chicote, que aquela prova tem que ser respeitada. Mas não tenha medo dela. Respeito é diferente de temer. Eles vão te ensinar a respeitar a prova e fazer ela com excelência. Exímio. Arrasou. Eu, no seu lugar, pediria cachê. Eu adorei. Também. Foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu sou muito grata aos seus pais, a toda a sua família, seus primos, todos. Inclusive, você tá pretendendo também perpetuar esse ciclo da família e casar com uma prima? Já rolou alguma coisa com prima? Quando eu era criança, isso eu acho que eu nunca escondi, então se você ver isso, a minha prima vai saber. Eu tinha um crush na minha prima, enorme. Depois, ela virou, tipo assim, uma das minhas melhores amigas. Mas... Nunca se sabe. Não, hoje em dia ela já tá quase casada, isso daí... Não, mas a tua mãe pegou teu pai no casamento, de repente. Mas depois que eu cresci um pouco, assim,
a ideia de perpetuar morreu. Muito risco de casamento da alelo recessivo. Juntar muito alelo recessivo não dá bom. Vamos tentar evitar as próximas gerações. Evitar as próximas gerações. É mais saudável. Mas ainda bem que seus pais seguiram todo esse fluxo da vida aí. E você está aqui hoje, que você é um menino muito querido, muito maravilhoso. Eu adorei a entrevista. Ajudou, eu tenho certeza, de verdade, que ajudou muito a galera, assim. Posso só fazer um comentário a mais? Claro, até 2. Gente, uma coisa que... Quando eu tava muito ansioso... Eu não sei se eu falei isso... Eu lembro que eu falei com o Matheus, isso antes de eu chegar. Mas... eu imaginava esse momento da entrevista. Tipo... projetem o futuro de vocês. Imagina o que é o melhor que pode acontecer com vocês. Imagina isso. Eu não imaginava que eu ia estar aqui nesse dia, principalmente por eu ter feito a reta final Enem. Isso tem uma coisa que é importante ressaltar. Mesmo sendo um curso de extensão, eles te abraçam como se você tivesse feito um curso completo. Porque você pensa, tô fazendo um curso de extensão, não vou receber as mesmas coisas. Eles vão te abraçar. Eu já comparei, a minha amiga, ela faz o curso completo. E, cara, na medida do possível, no que eles estão te dando, eles vão te tratar da mesma forma e vão te dar todo o suporte. Nunca que eu ia imaginar que a Carol ia falar, Lucas, você quer ser entrevistado? Tipo assim, eu sonhava isso. Mas nunca que eu pensei que, por essa minha ideia primitiva, e também ver o cursinho de redes, assim, que você passa e beijo, deixa eu usar só seu nome. Eu não imaginava que eu ia ser acolhido. E realmente, ela nunca tinha me visto e ela me deu esse abraço virtual. E isso faz toda a diferença pra você prosseguir. Você saber que tem alguém que sabe o que tá fazendo. Alguém com comando. Gente, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, amaram a entrevista demais. E eu quero te convidar a deixar uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida, sei lá, aqui nos comentários pro Luca, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz voltar aqui pra ajudar, pra seguir essa rede, né, de apoio, que ele falou o quanto foi importante pra ele, de amigos, de família. E vai estar esperando vocês na Unirio, né? Time Foco pra sempre. Esse medo, né? Porque eu fiz a reta final, eu sou o menos Focker. Não existe isso, né? Foi o que ele falou, é uma ideia. A gente realmente tá junto, tá remando na mesma direção e com muita vontade de te entregar o melhor. E daqui a pouquinho você tá sentado ali também, realizando mais esse sonho, gravando sua entrevista, inspirando outras pessoas, né? Às vezes, essa entrevista de segunda-feira é aquele bálsamo na semana. Sim. É aquele momento que você fala, cara, é gente de carne e osso. Ele é doido igual a mim. Essa menina... essa menina... É sequelada também. É assim, é o bálsamo da semana pra você se sentir... Gente como a gente. E dá um ânimo muito grande. Pô. E, gente, assim, nem todo mundo, obviamente, vai conseguir assinar. Eu já tive momentos financeiros que eu não poderia assinar. Caiu no momento certo. Sim. Mas, se você tiver um pouquinho de tempo, é um investimento. Assiste a comunidade divulgar. Com certeza. Porque antes de você ser um Focker, você é um vulgar. Lógico. Ali você vai ver a Carol 7 horas da noite, morta, mas assim, sorrindo, botando você pra cima. É o seu programa de final de semana. Na quinta-feira, Na quinta-feira, é antecipado. No ano seguinte, você vai estar num barzinho com seus amigos. Assim, só vai ter vulgar. Só vai ter vulgar. E ali, você vai relaxar. A aula, nem toda aula tem que ser estressante. Você consegue realmente rir. Assim, o que ela fala, junta o hospício, a igreja e o cabaré. E o cabaré. Tudo em um. Que é a melhor coisa? Não. Não tem. Tem que aturar a gente. Não tem. Obrigada demais, tá? De verdade. Foi um pouco tudo isso aqui hoje. Foi um pouco cabaré, foi um pouco hospício e igreja. Melhor combinação. Teve de tudo. Tudo é equilíbrio. Sim. Tudo é sobre equilíbrio. Eu que agradeço o convite, de verdade. Obrigada também, tá? Galera, semana que vem tem mais episódio novo. Toda segunda-feira no ar, esse ano inteiro, ó. Haja culpa ralar. Tu gastou muito dinheiro com o Bepantol? Tive que gastar muito. Bastante, né? Foi quase um salário mínimo de Bepantol. Você sai rasgado. Vamos fazer a despedida da princesa da Disney agora, por favor? Aquele beijo, aquele tchau. Vamos lá, Tá. Galera. Beijo. Tchau. Tchau.